Invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de The Apothecary Diaries. E essa Sisui aí tá causando muito suspense. O episódio já começa com suspense, pois logo somos apresentados a duas mulheres que se parecem muito com aquelas mulheres lá na opening que estavam juntos com as outras cucubinas. E uma dessas mulheres vai falar com o Inuco. No dia seguinte, todas as damas de companhia estão ansiosas por conta de um espelho novo que chegou para a Gokyoko. A Mamau tava lá e ela meio que foi chamada para vir aqui. Mamau verifica e vê que o reflexo parece vir. A Enguirua fala que, parece que tem até duas Gokyoko. E meio que para aquela época fazer espelho é muito difícil. Então só os pessoas do ocidente meio que são os privilegiados. Se quebrasse um sem querer, alguém teria a sua cabeça cortada e ninguém iria reclamar. A Goyua fala que de um incidente que meio que a Enguirua quebrou um vidro. E a Mamau parece que o dia que o Zezinho meio que chegou em casa e ele meio que viu seu reflexo pela primeira vez e ele ficou meio que encantado, pois parecia que tinha um outro gatinho aí. A mamãe se pergunta como é a escritura disso, pois se produzissem massem intencionalmente, conseguiriam muito dinheiro. Meio que esse espelho foi um presente de um enviado estrangeiro. E nisso a mamãe lembra do que o chefe, o Dr. Charlton falou, que a caravana era dos estrangeiros. E também deram espelhos para as outras cucubinas. Pelo menos esses estrangeiros estão criando duas esposas iguais. E para meio que fazer isso, deve estar havendo uma grande negociação na nação. Nisso já aparece o nosso Gaucho, que tá chamando a sua Malzinha para conversar. Olha, eu não tirei esse Malzinho meio que de propósito, tá na dublagem brasileira. Não seja tão formal. Tá na cara que o seu nível é bem mais alto do que o meu. Então, Malzinha? Malzinha? Bom, o Gaucho quer falar um negócio pra Mamau. E é revelado que a Rukyang meio que parece que é tipo o Gaucho. Mas logo perdeu o interesse após descobrir que ele tem esposa e filhos. Bom, o conhecido Gaucho tá numa situação complicada. E nisso temos o mistério do episódio. Em uma certa família rica, havia duas filhas. Têm idades próximas e aparência similar. Foram criados com muito amor, mas já próximas na idade do casamento. Seus pais ficaram super protetores. As duas eram impedidas de sair de casa mesmo que quando estão juntas. Contrataram uma dama de companhia para monitorá-la enquanto ficavam crecadas. Porém, ela logo sentiu pena delas e levou elas para sair de vez em quando. Só que o pai acabou de descobrir dessa cramóia. Então colocaram servos fora da casa para meio que observá-la. E crampucavam as portas de noite para que elas não saíssem. As filhas, que sempre foram introvertidas, passavam crancadas bordando. Até 7 dias que a irmã mais velha fala que a minha irmã mais nova tá grávida de um bruxo da montanha. E meu Rukyang, pô, elas nem usaram camisinha e a dama de companhia nem estava envolvida nisso, pois ela tinha sido demitida como uma espécie de aviso. E aparentemente a nova dama de companhia não interagia muito com elas. É então que a Rukyang pergunta sobre os servos homens. Gaucho fala que isso também seria difícil, já que eles não tinham permissão de se aproximar do quarto mesmo monitorando ela. Mamão fala que é uma história meio complicada, mas ela não tem conhecimento suficiente para isso. Por exemplo, se a pergunta fosse: há alguns exemplos de gravidez sem contato corporal com um homem? Ela poderia explicar. Rukyang pergunta se isso é possível e a mamãe fala que o corpo consegue enganar que está grávido sem estar de fato estar. Teve um caso no bordel onde uma jovem cortesa afirmou que estava carregando o filho do homem na qual ela amava. Pois os ciclos menstruais pararam e barriga e peitos começaram a crescer. Uma crescimento bem forte pode ter meio que um efeito poderoso no seu corpo. Bom, Kajun considera que a irmã mais nova realmente tá grávida. O problema é como ela passou com toda essa vigilância. Gaucho mostra o diagrama meio que da observação meio que das meninas. E elas moravam num local separado meio que no norte, que se conectava com a casa principal por meio do caminho do oeste. O banheiro fica dentro do local separado. A única entrada e saída é no corredor do oeste. As janelas do lado sul e do lado leste. Mas essas estão sendo vigiadas. A janela do sul era vigiada do terceiro andar da casa principal, enquanto a do leste é vigiada no primeiro andar. E era um campo de visão bem limitado, pois eles não conseguiam ver muito dentro da casa. Só viam elas bordando e costurando. Bom, elas têm esse hobby de costurar, pois vieram de uma cultura capeste. Mas Mamau sente que ele está escondendo algo muito importante.
Bom, as janelas do leste e o sul ficam separadas e as meninas têm 4 camas separadas. E nisso a mamãe pergunta se esse local foi feito originalmente para visita. E o número de homens que vigiavam era o 2. E estavam sempre posicionando no mesmo lugar. Mamãe ainda sente que o Gachou tá escondendo algo importante. Se é mesmo o velho conhecido. E aí o Gachou fala... Aqui, uma mensagem do mestre diz... Ele queria se desculpar pelo acaso da besoa de boi. Mamãe já fica agitada, pois... Ela não quer receber outra cabeçada como ele fez no final da primeira temporada. Aparentemente, a demandada da besoura de boi que tem que ser levada bastante. Pois de sim ter recebido vários remédios preciosos de várias pessoas. E que ainda procura com muito finico. Tudo pela sua preciosa mamãe. E quando mamãe recebe presente, a carinha dela é muito adorável. É uma vesícula seca de bucho, que é amarga, mas de grande valor, sendo usada para remédios para o sistema digestivo. E Mau gostou muito disso. E o Gachou fala, eu acredito que Jin queria entregar você pessoalmente. E se Jin tivesse visto essa carinha da Mau, com certeza ele reagiria desse jeito. E nisso já temos a investigação da Mau. Ela usa 2 amêndoas para simular as 2 irmãs. As 2 ficam sentadas no mesmo lugar e as 2 estão sendo vigiadas. Sempre no mesmo lugar, todos os dias. E nisso a mamãe coloca meio que um pedaço de prata que meio que recebe para refletir. E ela levanta a hipótese que se houver um grande espelho na sala do leste, tem uma boa distância do vizinho, seria difícil perceber mesmo que meio que não fosse nem que natural. Ou seja, só tem uma irmã aqui na sala... E no outro lado só tinha um espelho. E se as irmãs fossem muito parecidas, seria difícil os vizinhos diferenciá-las. Já os bordados aí é um caso diferente, já que meio que eu sempre estava bordando algo diferente. E meio que mamão meio que desenha meio que um rosto de um sorriso e ela vira e parece uma cara zangada. Ou seja, ilusão de ódio. Meio que essas 2 são meio espertas. E se for possível, é possível que uma delas esteja bordando, enquanto a outra escapa meio que no lado oeste. E a mamão lembra do espelho crazido, meio que para como presente para Gokyo. Sendo de longe, seria difícil diferenciar, mas que entre as 2. Quando o pai da Mau foi estudando no ocidente, bordar era comum pelas filhas de alta classe. Gachou disse que uma garota de família rica escapou sorrateiramente e engravidou, mas não sabe aonde é a verdade. Talvez ela estivesse carregando um segredo maior ainda mais. E ela supõe que alguém tenha sido meio que um espião. Contanto, Mau não vai questionar e nem se envolver. Ela só vai se focar na vesícula de urso e a Roguelang. Isso, o Gachou já vai pro Jin e ele já ouve outra pessoa. Uma beleza incrível que derrama lágrimas de pérola. Jin diz que um funcionário de alto ranking que vai cuidar das boas-vindas meio que veio chorar por ajuda. Bom, o Gachou fala, pô, você não devia citar mais esses trabalhos. E Jin sabe disso. E ele pensa, o que esses crachás estão pensando? E nisso, mais tarde, ele já chama o Mau e a Gokyo para mais uma novela. Pra falar da moça de beleza incrível de derramar lágrimas de pele. E a Mau só vai olhar pro Jin porque, pô, ele parece belo. E a Gokyo só vai dando uma risadinha, como se ela lesse a mente da Mau. Jin não sabe os detalhes, mas ela é uma mulher de bela aparência com o espírito da lua. Quando ela dança, as luzes dançam junto a ela, como se abençoasse. E quando chorava, suas lágrimas se tornavam pérolas. Ele acha que é uma contente do descrito prazer. Mama que é um pedido sério de um enviado estrangeiro, pois aparentemente ele ouvia muito dessa história quando, que por conta da sua avó. Então pediram para enviá-lo para que ele encontrasse essa moça e enviá-la, para se ele pudesse conhecer. É um pedido muito difícil, mas com parceiros diplomáticos importantes. Bom, o Mau tenta pensar, e a Mau já pensa, esse espírito pode estar vivo. E você já se encontrou com ela antes. Bom, o Jin não lembra e ela, eu não te culpo por não ter reconhecido ela imediatamente. E é nada mais nada menos que a velhota da casa Vedete. E a Gokyo quer conhecer a velha. E a Mau acredita que vou conhecer ela pessoalmente é porque o cara é de 50 anos. E o Jin já fez uma festa de boas-vindas com mulheres lindas. Não eram espíritos da lua, mas eram extremamente bonitos. Mas o enviado riu com desdém. E a Mau quase foi de assunto se as mulheres fizeram um serviço noturno. Pois, que a questão é que esse enviado é uma mulher.
mulher. E meio que a Mamão, agora entendi o desespero. E a Mamão vê que o Jin tem uma beleza extravagante, que cativaria qualquer um e tecnicamente é homem. Tem tudo que é necessário para deixar uma mulher satisfeita. Entretanto, isso pode causar problema, pois sei lá, Mac seduzir e levar pra cama, pois ele não tem nada que é utilizável, se referindo que ele é eunuco. E claramente, como a enviada especial é uma mulher, devem ter educado para evitar atos fúteis como esse. Só que seria um risco melhor para não correr. E essa enviada é muito importante, pois tem um completo meio que controle dos postos comerciais do ocidente e do norte. E a última caravana foi grande, pois ambas as nações querem avançar e fazer mais negócios. Mas mal sabe que em terras distantes, casamentos internacionais ocorrem, fazendo que haja muitos homens e mulheres bonitas. E nisso a mamãe pergunta se ela colocou alucinosos no essência para ter essa noção de espírito da lua, pois normalmente não, mas da maneira mais rápida. Se fizessem isso, seria um desastre diplomático. E se só pede mais uma informação, Mamão vê que ele tá bem perturbado. Então no dia seguinte ele já cragou a véia, e a véia já imediatamente acha o palácio tendo salto, porque não tem xícara de café. Bom, a Mamão pergunta se ela já recepcionou um enviado especial. E ela fala que sim, foi 50 anos atrás. Foi na época do imperador que veio antes do anterior. A cidade era originalmente construída numa ruína antiga. E tinham vários, meio que, turistas visitando. De repente decidiram tornar essa cidade meio que um lugar popular, trazendo muito tumulto, já que a capital ainda era nova e não tinha um grande castelo para recepcionar visitas. O povo de alta classe não pensou em nada. Então usaram a ruína que restava, que deveria ser um lugar de cerimônia. Possuía um belo lago e construções. E a Mamão lembra que tinha um pomar, aqui no Palácio Interno. E não seria maluco se o local do evento teria se tornado o Palácio Interno. A véia se tornou a dançarina da performance, cuja era uma ruína, e foi escolhida porque ela era a cortesa mais alta da classe. A maior razão era sua filha. Ela era uma mulher alta de várias curvas. Só tem uma coisa, o evento foi muito improvisado e tiveram alguns problemas, eles planejaram tudo. Desde as fases da lua até obstáculos a serem removidos, para que os visitantes tivessem uma visão melhor. E por ter um pomar, tinham muitos insetos perto, então pegaram meio que cada inseto. E no fim acabaram surgindo insetos por volta das tochas. Mesmo depois do preparo, ainda tinham idiotas que estragaram a roupa da mulher. Mas ela não era fraca não, ela usou as roupas habilmente como um jeito de escolher as marcas, e o resultado foram grandes aplausos e os idiotas ficaram frustrados. Mas claro que Mamão ficou entediado. Nisso a velha mostra meio que o quadro do que era o espírito da lua. E quem diria que essa mulher, que era o esplendor da beleza, virou uma velha ravarenga. E essa pintura foi encomendada pelo estrangeiro após ele voltar da nação. Foi enviado, nunca mais veio meio que de volta. Mesmo assim mandou essa pintura. E a velha dá um sorrisinho na Mamão. Quando ela pergunta por que ele ficou todo interessado. Então à noite a Mamão mostra o quadro para Jinsin Gashun e encontrar uma mulher parecida com da arte vai ser muito difícil, já que ninguém tem esse esplendor dessa mulher. Nisso, a Mamão pergunta se eles podem procurar uma mulher alta, só que não necessariamente parecido com o da pintura. Hoje em dia a velha diminuiu bastante, mas ela tinha 165 metros de altura. Por ser uma dançarina habilidosa, as pernas longas ajudavam ela, mas a questão é a beleza. E mesmo que a viada é mais as aviadas, porque são primas da mesma voz. Então a Mamão pensa em alguém que tem uma beleza capaz de enganar essas enviadas. Nisso a Mamão tem uma ideia e fala: eu tenho um candidato perfeito. Uma pessoa bela maior com 175 metros de altura. Eu já entendi a mensagem, mas o de sim demora muito. E já percebe que é ele. E é que o episódio termina nesse outro suspense aí, onde tá lá o imperador se reunindo com provavelmente a Lolan e vemos a Shisui meio que colhendo meio que algumas plantinhas e insetos. Eu quero agora! Gente, com certeza
Mas essas cenas com certeza não estão desconexas. Provavelmente a nossa querida Sisui pode ter alguma relação com a Lolan. A gente não sabe se elas são parentes ou algo do tipo, mas com certeza elas vão ter um papel fundamental para essa temporada. Bom, eu gostei meio que do mistério do episódio envolvendo os espelhos e essa backstory da própria velhota que eu me surpreendi. Nos próximos episódios nós vemos a Sisui com a Mau, as loiras da Open, que com certeza são meio que as enviadas do estrangeiro, o Imperador, Mau com o Xiaolan e a Sisui, um show, Mau mais uma vez maquiada, e um deslumbre do espírito da lua, conhecida como Jinxin. Com certeza esse episódio tá prometendo altos momentos. E já tenho aquelas fitas que uso no 5º episódio da série, Apothecary Terriers, são considerados os melhores e tendo muito Jinxin Mal chip. Momento de Jinxin Mal. Esse foi o 4º episódio da 2ª temporada de Apothecary Diaries. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Como eu não tô busy, fui!